Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Esse texto, escrito aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, descreve parte da crucificação do Senhor Jesus Cristo, quando nem sequer havia a pena de morte por crucificação. Só muito tempo depois foi surgir o uso da crucificação como pena de morte. Mas aqui ele descreve: perfuraram minhas mãos e meus pés. Meus ossos estão contados. Era comum numa crucificação se quebrar a perna do crucificado, para que dessa forma ele não pudesse sustentar seu corpo e o colapso respiratório acontecesse antes. Era um ato de misericórdia quebrar suas pernas. No caso do Senhor Jesus Cristo, não aconteceu isso. Ele entregou seu espírito antes que isso acontecesse. As suas vestes, no versículo 18, diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes sobre as minhas vestes. É só olhar para a narrativa e saber que exatamente isso aconteceu. O profeta Isaías, no seu capítulo 53, ele descreve um bocado do que era ou seria o sofrimento e a morte de Cristo. Isso simplesmente 700 anos antes do Senhor Jesus Cristo. Quero destacar em vários textos a visão que existia da parte do profeta do que aconteceria com o Cristo. Versículo 3: foi desprezado e rejeitado, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. A marca de Cristo ali é clara: desprezo, rejeição, tristeza, sofrimento. No versículo 4 vai dizer que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas doenças. Consideramos castigado por Deus, afligido. No versículo 5 diz que Ele foi transpassado, que Ele foi esmagado por causa das nossas transgressões, iniquidades. No versículo 7, diz que Ele foi oprimido e afligido. No versículo 8, diz que Ele foi eliminado da terra dos viventes, isso é, Ele morreria. Ainda no 8 diz que Ele foi golpeado. No versículo 9 diz que foi-lhe dado um túmulo com os ímpios. Uma referência de que Ele foi condenado entre 2 ladrões ímpios. E com o rico em sua morte, ainda que tivesse morrido no meio de 2 ladrões, ele teve o túmulo de José de Arimateia, onde ele foi colocado, um homem que era rico. No versículo 10 diz que, contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. No versículo 11 diz: depois do sofrimento de sua alma. No versículo 12 diz que Ele derramou a sua vida. Alguma surpresa? O Senhor Jesus sabia de tudo isso. Isso estava planejado e comunicado do que haveria de acontecer. Não porque tivesse lido, mas também estava escrito o que haveria de acontecer com ele. Ele não foi um ingênuo, um ignorante, que não soube medir as consequências do que ele estava fazendo. Estava determinado, estava escrito. No João capítulo 12, nós lemos as palavras de Jesus em que Ele diz: agora meu coração está perturbado, e o que direi? Diante dos fatos que se desenrolariam, que envolvia traição, prisão, tortura, morte. Ele está dizendo: meu coração está perturbado. Mas Ele diz: Pai, salva-me desta hora? Não. Eu vim exatamente para isso e para esta hora.
Ele podia a qualquer momento ter evitado chegar a Jerusalém, mas ele já está há vários meses a caminho de Jerusalém para esta hora. Ele não era ingênuo. Ele não desconhecia o que haveria de acontecer na sua frente. Depois da sua morte e ressurreição, ele anda pelo caminho de Emaús e ele encontra 2 discípulos que estão vivendo a decepção porque Jesus foi morto. E o seu comentário com eles foi: como vocês custam a entender o que aconteceu? Estava escrito pelos profetas. As Escrituras escreveram o que tinha que acontecer. Ao longo de toda a vida de Jesus, reiteradamente, ele disse o que iria lhe acontecer, porque estava na agenda de Deus e na sua agenda. Nós já contemplamos o texto de Lucas 17 que diz: mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. No capítulo 9, quando estudamos, ele disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Ouçam atentamente o que vou lhes dizer: o Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Ele não foi um ingênuo que confiou num Judas. Ele não foi um ingênuo que esperava que ele fosse criar um mundo melhor naquela época. Ele não desconhecia os fatos que estavam diante dele. Ele conhecia e ele vai naquela direção, porque ele sabe o que ele está fazendo.